segundo bloco do Canal Aberto, hoje com a presença do nosso deputado estadual, Jefferson Fernandes. Em primeiro lugar, assim, a gente quer registrar o nosso agradecimento pela sua disponibilidade de vir de Porto Alegre até aqui, num dia de chuva, num dia complicado, né? Com uma agenda lotada, mas eu entendo que o deputado sabe que esses espaços são importantes porque é esse elemento de conexão com a comunidade aqui da região, até porque não é só a comunidade aqui de Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha, onde passa o programa no canal 14 da NET, mas também as pessoas que estão nos assistindo por streaming através do app Vale TV, que você pode fazer o download na loja do Google, e também pela internet, e depois disponibilizado inclusive para o YouTube, para a gente essa sua reflexão aí sobre o tema, né? Mas, deputado, o senhor estava falando da questão da igreja, das igrejas, né? Esse é um ponto do nosso debate hoje, mas eu ressalto que é um ponto muito importante, porque nós vemos muitas vezes a igreja que deveria se espelhar na figura de Jesus Cristo, né? E aí a gente sempre abre assim um parênteses muito importante que a gente não sabe como é que Jesus Cristo se comportaria hoje, né? Mas eu tenho uma desconfiança que se ele viesse hoje, se ele estivesse caminhando hoje pelo mundo, ele estaria junto aos moradores de rua, junto aos prostíbulos, junto às pessoas mais necessitadas e muitas vezes sendo criticado pelos fariseus, aqueles que estão lá naqueles templos, né, suntuosos, como acontecia lá 2000 anos atrás, né? Aquela imagem, para mim aquela imagem é tão clara de Jesus expulsando os vendilhões do templo, né, usando a religião como mercadoria, né? E muitas vezes a gente vê isso em todas as religiões, né, em todos os credos, né? Não dá para destacar uma mais do que a outra, né? Até porque a própria Igreja Católica, né, só o patrimônio que ela tem é uma coisa, né, absurda. As igrejas evangélicas, enfim. Quando Jesus na realidade pregava o amor ao próximo, né? E o amor assim, o amor naquela medida que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo, sabe? Como é que o senhor vê isso? Já que a gente começou naquela conversa sobre religião no primeiro bloco, né, para a gente colocar isso dentro da esfera dos direitos humanos. O que a sociedade hoje precisa? Ela precisa saber perdoar, não ter esse sentimento de vingança, né? Ter o sentimento Olha, Fernando, de justiça. Primeiro que eu concordo com tudo que tu acabaste de falar. Que bom. Tá? Eu não só concordo, como eu tento viver com esses princípios que para mim são princípios cristãos. Tá? Embora eu fale muito pouco, eu tento, até em respeito às pessoas que porventura não gostem de religião, eu sou daqueles que tento traduzir em ações ou em outras palavras o que eu me fundamento do ponto de vista da minha fé, da minha crença, da educação que eu tive. Bom, não fosse o trabalho das pastorais sociais, eu não estaria aqui. Eu sou fruto disso, né, das comunidades eclesiais de base, pastoral de juventude, enfim. Meus pais, né, são ministros, o pai é ministro da palavra, a mãe da Eucaristia, já fui catequista, enfim, conheço bem essa vida e acredito na importância disso, certo? E tento trazer, mas como eu disse antes, eu não tento obrigar ninguém a seguir a minha religião. E falo pouco até da religião, porque assim eu deixo mais à vontade todas as pessoas de diferentes crenças, certo? Bom, o problema que nós estamos vivendo hoje é que muitas vezes se traz para o espaço, para a esfera política, um posicionamento como se estivesse no púlpito de uma igreja. E não raro, se leva o eleitoralismo para dentro dos templos. A prática política eleitoreira para dentro dos templos. Então as coisas estão muito confusas. E aí tem pregações fundamentalistas para ganhar votos, certo? E eu vejo que o povo brasileiro, gaúcho, ele precisa refletir melhor sobre essas coisas. Precisa. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu vi um vídeo agora há pouco de um deputado que ficou marcado nacionalmente como um deputado fundamentalista contra os homossexuais, contra o povo negro, enfim.
o deputado Feliciano, nem sei que estado é esse deputado, tá? E ele gravou um vídeo agora, que deve estar andando aí nas redes, para falar contra os programas que estão indo ao ar na Rede Globo, que segundo ele acabam com a família, acabam com os valores. Eu quero dizer para ti que tem várias críticas que ele faz que eu concordo. Que são programas num horário inadequado, tem muito mais divulgação de violência do que mensagens de paz, por vezes coloca o sujeito numa postura de bandido como se herói fosse, e isso, não vou dizer que não aconteça na vida real, porque eu já ouvi explicação dos autores de novelas que dizem o seguinte, né? Não, nós só colocamos no ar o que acontece na vida real. Só que tem um detalhe, na vida real acontecem muitas coisas. E há de se priorizar o que é mais importante. E não raro, uma atitude da vida real, se colocada em rede nacional de televisão, ela vira uma referência. E infelizmente no Brasil, as referências têm sido muito mais negativas do que positivas. Eu te pergunto, quantos minutos no Jornal Nacional aparece algum projeto bom da política? Pouquíssimos, quase nenhum. E olha-te, não é só o meu caso, são inúmeros parlamentares que trabalham muito. Eu não estou dizendo que tem que ficar fazendo média com um deputado, não é isso. Mas vamos noticiar o que é bom. Bom, hoje eu visitei uma escola em Porto Alegre, na Restinga, hoje pela manhã, que trabalha só com crianças com deficiência. É de emocionar. Eu levei no colo a minha menininha com 1 aninho. Bom, foi uma festa. A minha esposa é professora, foi junto também. Eu perguntei, quantos veículos de comunicação de grande circulação vieram aqui fazer matéria? Um trabalho maravilhoso. Nunca. Agora, dá uma explosão aí num presídio, dá uma fuga, qualquer coisa do gênero, sensacionalismo. Corrupção tem que divulgar, mas não só isso. Então, hoje há um sensacionalismo para ganhar público, e aí eu falava do dito deputado, que está correto em algumas críticas, mas não dá para usar isso para fortalecer a sua religião, para fazer uma onda obscurantista, como se agora tivesse que fechar os canais de televisão para a liberdade de imprensa. E mais um detalhe, pior do que quem é de religiões fundamentalistas, que aí às vezes é da natureza da religião, porque a religião, ela é simplesmente tu acreditar, tu não precisa provar que aquilo é verdadeiro, tu acredita. Agora, quando eu vejo movimentos como o chamado MBL, que tem lá liberal, se aproveitando de pautas fundamentalistas para fazer média com setores da população, aí é o fim da picada, né? É o fim da picada. E nós discutimos isso essa semana na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Tem um deputado lá do MBL, ele próprio convidou o membro do Ministério Público para ir lá para dizer se tinha pedofilia ou não na amostra do Santander. E o membro do Ministério Público disse que não tinha. E que não poderia haver censura à exposição porque alguém entendeu que aquilo ali fere o seu credo religioso. Bom, não vai daí. Eles acabaram dando muito mais divulgação daquelas imagens que eles consideram obscenas, e certamente daí chegou nas crianças, do que pela exposição física que lá estava. Eu mesmo não tenho nem tempo, infelizmente, para ir em exposições. Eles deram uma superdimensão. Eu vou lhe contar uma coisa aqui. Uma escola confessional aqui de Novo Hamburgo, o professor, isso meio velado, assim, agora eu estou abrindo, mas ninguém vai saber qual escola e nem qual a pessoa. Filha de uma amiga minha, estava lá, o professor disse assim, olha, vocês não acessem o canal tal da internet porque tem pornografia. Isso de manhã, de tarde, estava a galera, todos os adolescentes de 13, 14 anos acessando essa rede pornográfica. Claro. Então, assim, o tipo de proibição sem uma explicação e o debate que a gente vê, que está todo mundo falando, que a maioria das pessoas que criticaram essa questão do queer museu, da Mostra do Santander, a maioria nunca foi no museu, sabe? Aqui em Novo Hamburgo nós temos um pintor, um artista plástico, que já foi para o andar de cima, chamado Ernesto Frederico Schaeffer,
que teve obras dele censuradas na década de 50, porque tinha lá nu, né? Então a gente, agora a gente pode pegar uma lona, por exemplo, e tapar a obra do Michelangelo lá, o Davi do Michelangelo lá, porque ele está parecendo um pênis, está parecendo alguma coisa. Então, esse tipo de moralismo, sabe, que é um moralismo tacanho, que é promovido, porque a revolta que eu tenho, eu particularmente, vou dar minha opinião pessoal, que eu não posso porque eu sou mediador do programa, mas a revolta que eu tenho em relação a isso é o seguinte: é uma opinião rasa, que ela é seguida por um monte de pessoas, tá? Não raro, até alguns professoras também, mas foi horrível aquilo lá. Claro, se tu olhar aquilo ali fora do contexto, talvez a pessoa até fica meio chocada, criança viada, como acontece com, né, criança travesti, uma coisa assim. Mas ali tem todo um contexto, tem toda uma história, e essa era a função da mostra, né? O senhor recebeu, como é que o senhor recebeu isso aí? Como é que isso caiu na Comissão de Direitos Humanos? Não, foi exatamente como eu falei, um deputado que é que provocou, e ele próprio ficou com a cara no chão, porque a pessoa que ele convidou para ir na comissão disse que não localizou nenhum crime naquela exposição. Portanto, o crime foi ter censurado a exposição. E da forma como fizeram. E eu repito, é um movimento liberal, não é um movimento fundamentalista, católico, evangélico. Pelo menos liberal no nome, né? Liberal. Por isso essa contradição, gente. Direitos humanos, e eu disse isso durante a reunião, para ele e para os demais, direitos humanos surgiram por um movimento liberal, né? Liberal político e liberal do ponto de vista econômico. Essas coisas as pessoas precisam compreender. O socialismo, enquanto ciências, surge só depois, quase um século depois da primeira geração dos direitos humanos. Então, esses caras que vêm com a pregação, e as redes sociais, elas apenas abriram mais espaço para o conservadorismo. Mas o Brasil sempre foi de um conservadorismo enorme. Porque aqui, gente, houve uma invasão, nós tínhamos... Quem é que morava aqui no Brasil até 1500? Eram apenas indígenas, né? Eram centenas de milhares de etnias de indígenas, e de repente chega o europeu, primeiro o português, depois o espanhol, e vem vindo os demais, e eles desconsideram a cultura local, e impõem a sua forma de pensar e colocam para trabalhar os índios e os negros, como escravos. Os negros, até final do século XIX, não eram considerados gente no Brasil. Então, falar em direitos humanos no Brasil é algo, de fato, muito difícil, porque até hoje, os negros que morrem nas periferias, vítima de homicídios, de execuções, são só números. Nem números são considerados, porque as estatísticas nem contam direito aos mortos. Ninguém clama por direitos humanos quando morre o povo pobre. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Pronunciamento do senador Magno Malta, evangélico, senador pelo Estado do Espírito Santo, em julho desse ano, na Voz do Brasil. Ninguém ouviu, só eu, que eu sou um dos poucos que escuta a Voz do Brasil. Tá. Quando eu posso, eu escuto. Aí ele chegou e disse assim, aí o bandido foi lá e matou a mocinha, e eu pergunto, cadê os direitos humanos? Mas se é o bandido que vai lá, que tá, os direitos humanos está lá. O senhor acompanha os bandidos? Não é verdade isso. Essa é uma... Mas assim, ó, cada pronunciamento desses, de um Magno Malta, de um Marco Feliciano, de um Bolsonaro, são 10 mil, 15 mil, 20 mil votos a mais na urna, claro, sabe? Automaticamente. As pessoas precisam entender isso, deputado. Mas eu costumo dizer o seguinte, ó, quem faz esse tipo de frase, geralmente bandido é. Eu te digo com muita tranquilidade. Porque o cara, ou ele fala isso por estúpido, ignorante, ou porque ele é bandido, tá? Porque se tu olhares o trabalho que faz os movimentos de direitos humanos, é exatamente para não ter crime. A nossa ação sempre é no sentido de prevenir. Quem é que denuncia as mortes das mulheres no Brasil, se não os movimentos de direitos humanos?
Agora, por exemplo, essa turma que veio dizer, tem pedofilia. Mas onde é que estavam antes para lutar conosco contra abuso e exploração sexual das crianças que acontece dentro das casas? Quem é que faz essa luta? Somos nós dos direitos humanos. Então eu pergunto, onde é que estão eles para prevenir? Quem é que gera mais bandido hoje no Brasil se não é cadeia superlotada? Se não é falta de investimento no sistema prisional? Hoje a prisão no Brasil é a maior escola de criminosos. Quem que decidiu que não deve ter investimento lá para castigar os presos? São esses bandidos que geram as facções que executam nossos jovens, que fazem o tráfico se fortalecer cada vez mais. Nós não somos dessa bandidagem, nós não trabalhamos nessa direção, mas sobra a pecha para os direitos humanos. Ontem eu atendi 50 famílias que foram desalojadas da margem da 118. E eu disse para eles, quando eles me contaram, que foi o único local que eles foram ouvidos. E, aliás, as vítimas que chegam para nós geralmente dizem isso. Ninguém nos ouviu, só vocês dos direitos humanos. E eu digo, estão vendo? E eles falam que nós... Teve a atuação do nosso amigo, doutor ilustre Jacques Alfonsin, né? Sim, um grande, nosso grande batalhador. Um grande batalhador. E a filha, Betânia. Também. Ele é um orientador do povo pobre que não tem onde morar, não tem. E eu fico assim, muito revoltado, Fernando, quando eu vejo um mau uso das forças policiais contra esse povo. Eu sou defensor dos direitos dos praças da Brigada Militar, sobretudo, dos agentes da Polícia Civil, do IGP, da SUSEP. Pode ver meus pronunciamentos, eu sempre estou na luta para que esses trabalhadores tenham mais direitos, porque segurança é um direito humano fundamental. Agora, eu não tolero que se use tropa de choque para bater em povo pobre. Isso mexe comigo. O povo que está ali, organizadamente lutando por moradia, por um direito humano, apanhar, jogar gás de pimenta na cara dele, cacetete, algemar, isso não é de um Estado democrático de direito, isso não é papel das polícias. O movimento social que está reivindicando de forma livre e inteligente, inclusive, ao invés de ir para o crime, aí sim, tu tem que combater com força. E isso está invertido no Brasil, porque aqui tem uma cultura autoritária. Então, não raro, as pessoas, quando tu denuncia uma agressão indevida da polícia, tá aí alguém que é contra a polícia. Negativo, eu quero polícia, mas eu quero polícia para combater o crime, de forma inteligente, com investimento e com respeito aos direitos fundamentais. Inclusive, se tu vai combater até o sujeito que é criminoso, tu tem técnica para isso. Por que a nossa Polícia Federal é muito respeitada? Tu já viu alguma prisão, e dessas grandes que a Polícia Federal faz, onde ela chega executando pessoas? Não, porque ela planeja antes. Ela tem todo um preparo. E aqui no Rio Grande do Sul, do jeito que está agora, o desastre do governo Sartori, ele desmontou a brigada, desmontou a Polícia Civil, desmontou a SUSEP, não renova os quadros, não incentiva os servidores, inclusive está pagando parcelado, aprisiona preso em delegacia, daí tudo fica mais confuso ainda. Agora, eu estava também agora à tarde em Alvorada, junto com a deputada Estela Farias. A delegacia lá com 18 presos. Tinha 6 policiais militares com suas viaturas, armamento, cuidando de preso dentro de viatura. 2 delegados tendo que cuidar de preso, sendo que eles tinham que estar investigando para ser uma polícia inteligente, e o preso está lá na penitenciária sendo cuidado pelos agentes penitenciários. E numa cidade que está num ranking de violência, um dos maiores do Brasil. Mas não é à toa, não é à toa. Embora a causa disso tudo tem a ver com problemas sociais, tem a ver com a droga, tem a ver com um monte de coisa, e também tem a ver com a desestruturação das forças policiais. Quem é que está lá? E eu vou muito em delegacias, vou em presídios, minha agenda é sempre muito movimentada, enfim, em cima desses temas, para tentar encontrar alternativas. E aí eu pergunto, onde é que estão esses caras que combatem os direitos humanos para nos ajudar a encontrar alternativa? Porque é muito fácil.
Arma todo mundo e dá tiro. Porque vem um todo-poderoso. Não vai ter todo-poderoso que vai resolver. Se armar todo mundo, vai piorar. Essa questão de arma, assim, ó. Se eu entrar no seu carro agora, se o senhor disser para mim assim, olha, Fernando, tem uma arma no porta-luva, minha sensação vai ser de insegurança. Eu não quero saber de arma, sabe? Não que eu seja ou pacifista ao extremo, ou sou a favor ou contra o desarmamento, mas a arma, sabe? A arma é uma coisa para quem tem perícia para usar, para quem tem curso, para quem fez um curso de manuseio da arma, um curso de tiro, né? Um profissional. É que essa, Fernando, é uma outra discussão mais apaixonada do que racional. Sim. Esse é o alerta que eu quero fazer aqui, ó. Todo mundo tem direito a ter sua opinião e é bonito ter, mas antes de manifestar, fazer uma fala convicta, ou pior, com certeza, dá uma raciocinada antes. Quantos livros eu li sobre esse assunto? Quantos especialistas eu escutei para poder dizer que eu sei a resposta? Porque se a resposta fosse simples, tudo já estava resolvido. Esse tema que tu falas, né? Se eu vou querer dirigir um automóvel, eu passo por uma série de procedimentos para ter uma habilitação, porque eu não posso colocar em risco a minha vida, das pessoas que vão estar comigo no carro e as outras pessoas que estão nos demais automóveis. Então, o carro que é feito para transportar as pessoas também pode ser uma arma. E eu tenho que ter todos os cuidados para evitar de matar alguém ou me ferir. A arma só tem um fundamento, que é matar. Então, aumenta 1000 vezes a necessidade de preparo. Por isso, quem que eu quero que tenha arma e esteja bem preparado? O policial. Esse tem, inclusive, de todas as profissões, é o único que tem o direito, inclusive, se for necessário, tirar a vida das demais pessoas, certo? Porém, hoje o policial está com medo, porque ele está mal preparado, não tem armamento adequado, não tem pagamento de salário em dia e assim vai. Então, a nossa ideia sempre foi no sentido de trabalhar a prevenção. Só que eu não tiro a razão das pessoas de estarem apavoradas. Porque o medo da violência toca todo mundo. Quem não conhece alguém que foi assaltado, que foi violentado nos seus direitos? Mas não dá também para te encontrar uma saída como se mágica fosse, porque às vezes aquilo que pode parecer uma solução, ela pode também virar a situação para pior. E armar é uma situação... Então, esse debate, assim, eu convido até quem queira nos acompanhar ou pela fanpage ou pelo Twitter, eu costumo estar sempre colocando minhas opiniões, eu também uso muito as redes sociais com vídeos, enfim, sobre essa temática da segurança. Inclusive, estamos trazendo para o Rio Grande do Sul chamado método APAC, que é um método prisional que ocupa o preso enquanto ele cumpre pena. Ali tem dado um resultado de no mínimo 90% de sucesso. Cada 100 presos que passa pelo método APAC, 90 deixa de cometer crime. Ele passa a ter uma profissão, o cara abandona, se ele estava no tráfico, ele abandona, se ele era um homicida, ele não quer saber mais de usar arma, porque é feito todo um trabalho envolvendo ele, a sua família, tem educação junto, enfim. Esse método funciona há mais de 40 anos em Minas Gerais. Ele está agora sendo implantado no Paraná. Nós criamos a associação em Porto Alegre, em Três Passos, lá no interior, Canoas, e também está em debate em Pelotas. Mas isso é uma associação local, uma associação municipal. Por exemplo, aqui no Novo Hamburgo nós podemos criar uma associação assim, com esses princípios? Sim, sim. Tem, claro que tem uma federação que avaliza, né? Já falei até com a defensora pública aqui do município, né? Já conversamos a respeito, o próprio deputado Tarcísio Zimmermann conhece a discussão que nós temos nessa área. Qualquer município do Rio Grande que queira criar a associação, inclusive o secretário César Schirmer, embora nós tenhamos muitas divergências na política de segurança pública do Estado, mas eu estava lado a lado com ele e com o próprio governador, assinando um convênio do Estado com as APACs aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa concreta, fruto de muita militância. Eu estou já há 6 anos entendendo esse método, estudando com outras autoridades, para dar um exemplo assim, que tem alternativas, que não é essa de simplesmente entrar na ideia de executar as pessoas sem um processo
legal, sem o contraditório e ampla defesa, que são pilares do Estado Democrático de Direito. Com certeza, deputado. Nós agradecemos muito a sua presença, estamos nos encaminhando aí para o final do programa. Foi muito abrangente assim, a nossa conversa, né? E a sua posição, as suas posições, isso para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, para o público da Vale TV, isso é muito importante, essa fala do senhor, porque pouco se comenta a respeito dos direitos humanos, mais se critica. Então, eu quero renovar o convite para o senhor vir mais vezes aqui, com uma bancada talvez maior, até para algumas pessoas fazerem contraponto também, né? Ninguém concorda 100% em tudo, mas tudo que o senhor falou aqui foi muito importante para a nossa comunidade, para as pessoas que depois vão assistir esse debate através do YouTube, né? Quero agradecer muito a sua disposição de vir aqui, né? Com uma agenda lotada como o senhor tem, tanto como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como todo o trabalho que tem um deputado estadual. E eu quero deixar alguns minutos aí para suas considerações finais. Eu me coloco à disposição, Fernando, para essas conversas, as pessoas que queiram conhecer melhor nosso trabalho, dialogar conosco, eu também me coloco à disposição. Nós temos feito caravanas da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que vai para os municípios, faz um diagnóstico, por exemplo, da situação da violência naquele local contra crianças e adolescentes, ou então contra a mulher, e que tipo de política pública está sendo estudada, implementada para prevenir. A nossa palavra-chave é prevenir, evitar, tentar desenvolver ações que evitem o problema acontecer. Porque vejo que um crime, depois que ele acontece, mais do que punir a pessoa, não há como ressuscitar a vítima. Então, os países que evoluíram na área da segurança, na garantia dos direitos fundamentais, se preocuparam, sobretudo, com educação, com assistência social, com saúde, com segurança, políticas preventivas. E é nessa linha que nós costumamos trabalhar. A nossa intervenção enquanto militantes de direitos humanos sempre foi e vai continuar sendo nessa direção. Isso tem sido uma pauta permanente aqui do nosso programa, que a questão da segurança tem essa questão do policiamento ostensivo, né, da inteligência, tem tudo isso, mas tem essas questões também tão importantes como a questão da saúde, da cultura, da educação, da regularização fundiária, que eu acho que tem uma implicação direta na questão da diminuição dos índices de violência. Então, todos esses debates aí a gente já faz e nós vamos convidar o senhor novamente aí numa outra oportunidade. Muito obrigado, deputado. Eu quero desejar a todos, então, uma boa semana, uma boa segunda-feira e domingo que vem às 21 horas estaremos aqui com mais um Canal Aberto.